Para a nossa peça em crochê de hoje, vou utilizar duas cores de fio diferentes, uma agulha para crochê de 2,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para acabamentos, uma tampa de garrafa PET, uma argola para chaveiros. Para iniciar, nós iremos fazer 53 correntes, tá? Pronto, meus amores. Agora que a gente já fez aqui as 53 correntes, nós viremos aqui, ó, vamos pular a primeira corrente. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo por toda a extensão da corrente, tá? Fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar aqui no final. Pronto, terminamos aqui a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, viramos o trabalho. E agora, vamos fazer mais 2 correntes. Então, ficamos com 5 correntes aqui no início, 3 para dar altura de um ponto alto, mais 2 de separação. Laço a agulha, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, agora eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto, introduzo a agulha e faço um ponto alto, 2 correntes, laço, no mesmo espaço, eu faço novamente um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, no terceiro espaço, vou fazer um ponto alto, 2 correntes, laço e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. E dessa forma, nós vamos fazer por toda a carreira. Pronto, tô quase finalizando aqui a carreira, ó. No finalzinho vão sobrar 3 pontos, então eu venho aqui no último e faço novamente um leque, fazendo um ponto alto, 2 correntes, laço e no mesmo espaço aqui no último ponto completo, fazendo um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Para a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes, vou virar o trabalho, laço meu fio e aqui no primeiro espaço eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, laço e aqui no mesmo espacinho vou introduzir a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, 1 e 2. Laço, venho aqui agora para o próximo espaço do leque, introduzo a agulha e faço 1 e 2. Faço 2 correntes, laço, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, dessa forma, você vai fazer por toda a carreira. Pronto, gente, tô finalizando aqui o último grupo, ó, bem aqui em cima do último lequinho. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e vou completar com 2 pontos altos, certo? Vai ficar dessa forma. Agora, para a última carreira, eu vou virar o trabalho, laço meu fio e vou trabalhar aqui dentro desse primeiro espaço 7 pontos altos. Então, sem fazer corrente nem nada. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó, todos no mesmo espaço. Agora, venho aqui, ó, no meio entre esses 2 leques, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laço fio, no próximo espaço, repito os 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 pontos altos, venho no meio entre os dois leques e faço um ponto baixo. Então, ó, dessa forma, você vai fazer por todo o comprimento aqui, tá? Pronto, pessoal, tô terminando aqui o último grupo. 6 e 7. Então, fica dessa forma aqui. É normal ele ficar assim, babadadinho, tá? Então, aqui, a gente vai fazer uma corrente e vai deixar uma sobrinha de fio de mais ou menos uns 50 centímetros pra gente poder fazer a união das partes, tá? Aí, você vai passar todo o seu fio aqui por dentro desse último ponto. Então, pra gente fazer a montagem aqui da rosa, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dobrar dessa forma e em seguida vamos colocar o dedo aqui, ó, e vamos ir dobrando aqui e aqui vai ficar bem retinho, tá? Então, ó, você mantém o seu dedo aqui dentro e vai ajeitando aqui para ele ficar bem retinho aqui embaixo, na base. Vou girando com o meu dedo. O indicador tá lá dentro. Pronto. Aqui, ó, a gente deixa bem retinho. Aí, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro. E eu vou introduzir na mesma parte que eu tô, mais pra baixo um pouco. E vou introduzir aqui dentro da rosa e vou sair aqui do outro lado. Agora, a gente faz o inverso, ó. Vou inserir aqui, vou sair aqui do outro lado. E você vai fazer isso até você sentir que vai estar bem preso. A base da nossa rosa vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer aqui o anel mágico. E vou subir mais uma correntinha. Vamos ficar com um total de 2. Laço o fio, venho dentro do anel mágico e aqui eu irei fazer 12 pontos altos. 2, 3, fiz os 12 pontos e agora nós iremos fechar totalmente esse anel. E vou introduzir a agulha bem aqui na cabeça do primeiro ponto, não naquelas correntes, tá? Em seguida, faço o ponto baixíssimo. Subo uma corrente, volto onde eu fiz essa corrente e faço aqui 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo ponto, também faço 2 pontos baixos. E vou seguir dessa forma por toda a carreira. Nós ficaremos com um total de 24 pontos, tá? 2 pontos baixos para cada ponto da base. Depois de fazer os 24 pontos baixos, eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Na sequência, faço 3 correntes e agora nós iremos subir a lateral, tá? Aqui, ó, a gente fez a base para poder cobrir aqui a nossa tampa. Então, aqui para subir a lateral, eu vou pegar só as alcinhas, ó, internas aqui do ponto. Então, introduzo a agulha e faço um ponto alto, laço no próximo ponto, ó. Repara que uma alcinha vai ficando em relevo para a gente subir a nossa lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Fiz aqui todos os meus pontos, agora eu vou introduzir a agulha bem naquela terceira corrente, ó. 1, 2, na terceira, introduzo a agulha no meio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo.
E essa carreira, nós iremos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto da base. Pronto, terminada a carreira só com ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um cordão aqui com 15 correntes para mim colocar o fecho de chaveiro, tá? Mas se você for aproveitar aquelas correntes que vem no fecho, você não precisa fazer. Feitas as correntes, eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, faço uma corrente, volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo. Em seguida, vou fazer 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui na segunda corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um ponto médio, fico com 3 alcinhas, laço e vou tirar as 3. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço fio, no próximo ponto, também faço um ponto alto. Agora, eu laço a agulha, o fio por 2 vezes, venho aqui no próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto alto duplo. É como se fosse um ponto alto, só que você vai tirar mais argolinhas, vai tirando de 2 em 2, tá? Então, laço por 2 vezes, venho aqui no próximo ponto, ó, na última corrente, e vou fazer um ponto alto duplo. Laço por 2 vezes e agora nós iremos fazer mais um ponto alto duplo, pegando essas 2 alcinhas aqui de fora, ó, do ponto baixo da base, tá? Laço o fio e vou tirando de 2 em 2. Tiro 2, 2 e mais 2. Então, recapitulando, primeiro nós fizemos um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo, um ponto médio, 2 pontos altos e na sequência fizemos 3 pontos altos duplos. Agora, na base, nós vamos contar 1, 2, no terceiro ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E aqui nós vamos repetir essa folhagem. Vou fazer mais uma vez com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. Volto aqui na segunda, faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. Laço o fio, na próxima faço um ponto médio, laço, na próxima faço um ponto alto, laço o fio, na próxima mais um ponto alto. Agora, eu vou laçar por 2 vezes e nós iremos fazer 3 pontos altos duplos. Um ponto para cada ponto da base. Mais um ponto aqui na última corrente. E aqui, o último ponto alto duplo, nós iremos pegar as 2 alcinhas de fora do ponto baixo e vamos fazer o nosso último ponto. Aqui na base, conto 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo e inicio novamente uma folhagem, ó. Pode perceber que fica bem bonito aqui no trabalho. Ela, naturalmente, ela já fica assim, ó, envergadinha, tá? Então, nós vamos percorrer por toda a carreira. Como vai sobrar um ponto aqui na base, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e, em seguida, vou arrematar o meu fio. Pronto, gente. Agora que a gente já terminou as 2 partes,
Aqui, se você estiver fazendo com um fio menor e você quiser substituir essa carreira de ponto baixo aqui por uma carreira de ponto médio, você pode, tá? Tanto essa de base como essa daqui de cima. Então, como a gente já fez aqui a nossa rosa, eu vou só encaixar aqui essa tampa. Se você preferir, você não precisa colocar, tá? Só que ela vai ficar mais estruturada se você colocar essa tampinha aqui. E em seguida, eu vou colocar aqui a nossa base. E para fazer a união aqui é bem simples, ó. Eu vou pegar aqui por trás dos pontos, ó, da rosa. E venho aqui, ó, na base, ó, bem nessas correntinhas aqui, ó, pegando só uma alcinha. Pego só uma alça e passo o fio. Aqui vai ser bem intuitivo, tá? Aqui não tem muita regra, porque depois a gente vai fazer mais um acabamento aqui por cima, bem prático, tá? Então, aqui a gente vai só passando, fazendo esses pontinhos assim. É bem rápido de contornar. Para o acabamento ficar ainda mais bonito, eu vou utilizar um pouco aqui de cola de silicone e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui bem na base aqui da folha e vou colocar só um pinguinho de cola. Ó, coloco um pinguinho de cola e trago aqui para perto da flor, tá? Você vai fazer isso por toda a folhagem, porque aí vai ficar com acabamento ainda mais bonito. Se você preferir, você pode ir dando um pontinho de costura em cada folha, ou deixar também do jeito que você finalizou, tá? E este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje, esse belíssimo chaveiro no modelo rosa. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse chaveiro super rápido e fácil de ser feito. Você pode utilizar diversas cores. E eu tô te esperando no próximo vídeo.